Olá. Sabe aquela ideia comum, né? Que antes do pecado original, o mundo era um lugar sem morte, sem dor nenhuma. Isso é o que muita gente pensa. Mas será que olhando Gênesis mais de perto, essa visão se sustenta mesmo? Hoje a gente vai investigar justamente isso. Será que a morte física, ou mesmo a dor, tipo a dor do parto, já existiam antes da queda? A nossa base aqui é um estudo bíblico focado em Gênesis, capítulos 1 a 3, e a gente vai tentar conectar com algumas coisas do Novo Testamento também. A ideia é extrair os pontos-chave dessa interpretação específica. Ok, vamos tentar desvendar isso. Olha, para começar, acho que é fundamental a gente pegar o contexto de Gênesis, né? O texto descreve um mundo que já funciona, um mundo biológico com ciclos. Adão, por exemplo, ele tinha um corpo natural, precisava comer, né? Gênesis 2:16 fala para ele comer das árvores do jardim. Sim, claro, isso já implica metabolismo, né? Processos biológicos normais. Exatamente. E tem mais a própria árvore da vida que aparece lá em Gênesis 3:22. Ah, sim, A existência dela sugere que a imortalidade física talvez não fosse algo, digamos, inerente a Adão. Era algo que dependia do acesso a ela, um recurso externo, sabe? entendi. Condicional, então. Isso muda bastante coisa. E aí vem aquela advertência, né? Gênesis 2:17. No dia em que dela, da árvore do conhecimento comeres, certamente morrerás. Só que Adão e Eva não morreram fisicamente ali na hora. Então, o que seria essa morte de que Deus falou, dentro dessa linha de interpretação? Pois é, essa é a questão-chave. O fato de não ter tido morte física imediata sugere que a consequência principal foi em outra esfera. Essa interpretação que a gente está analisando, ela aponta para uma morte primariamente espiritual, sabe? E relacional, a separação de Deus, a quebra daquela comunhão. E tem um detalhe. Gênesis 2:7 diz que o homem foi formado do pó da terra. Uhum. E depois, em Gênesis 3:19, a sentença diz que ao pó ele voltaria. Isso pode indicar que uma finitude biológica já fazia parte da condição original dele. Quer dizer, a mortalidade já estava embutida, de certa forma. É uma possibilidade que essa leitura levanta. Pensa bem, as plantas já morriam para servir de alimento, né? E talvez já existissem ciclos de vida e morte entre os animais também, mesmo antes da queda. Faz sentido. E quando a gente olha para a sentença que Deus dá depois da queda, lá em Gênesis 3, a linguagem usada parece reforçar isso, né? Foca mais na dificuldade, na relação com o trabalho, com a terra. Exato. A sentença ali, em Gênesis 3, versículos 17 a 19, ela foca muito na dificuldade que aumentou. O trabalho que se torna pesado, com duro comerás dela da terra, né? Sim, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso. A terra se torna maldita por causa do homem, exigindo um esforço muito maior. Não tem uma frase tipo, olha, a partir de agora seu corpo vai envelhecer e morrer. A ênfase é outra. Mas e a dor no parto? Gênesis 3,16 é bem direto. Multiplicarei sobre modo as dores da tua gravidez, com umbores darás à luz filhos. Muita gente lê isso como o início absoluto da dor. Como essa interpretação lida com essa frase tão forte? A chave aqui para essa leitura está na palavra multiplicarei. Multiplicar implica que algo já existia para ser aumentado. Exatamente. A interpretação sugere isso, um aumento, uma intensificação de algo que talvez já fizesse parte do processo. O parto, como em outros mamíferos, né, já poderia envolver esforço, talvez algum nível de desconforto, risco, faz parte da biologia. Entendi. Então a queda não criou a dor do parto do nada, mas a tornou muito pior. É essa a ideia. A consequência do pecado teria sido tornar essa experiência bem mais difícil, mais dolorosa. E aí, se a gente conecta tudo isso, né, a interpretação argumenta que a morte que realmente entrou no mundo pelo pecado foi a espiritual, essa separação de Deus. Que a gente vê nos efeitos imediatos, né? O medo, a vergonha. Sim, eles se escondem de Deus, sentem vergonha da nudez, isso está lá em Gênesis 3:8. E depois são expulsos do jardim, que era o lugar da comunhão. E o Novo Testamento, você mencionou. Pois é, parece que ecoa essa ideia. Romanos 5:12 fala da morte que passou a todos por causa do pecado de um só homem. E 1 Coríntios 15, lá pelos versículos 21 e 22, contrasta essa morte vinda por Adão
com a vida e a ressurreição que vem por Cristo. Que restaura o quê, primariamente? A vida espiritual, Isso, a reconciliação com Deus. a restauração do relacionamento. Ok, então, para a gente amarrar os pontos principais dessa leitura específica, o corpo humano já seria biologicamente finito desde o início. A morte que veio direto do pecado seria essa morte espiritual, a quebra da relação com Deus. E as dificuldades da vida, tipo trabalho pesado, dor no parto, elas foram intensificadas, não criadas pela queda. É isso? É um bom resumo dessa perspectiva. E, sabe, isso pode levar a gente a repensar um pouco como era a criação original. Talvez o muito bom de Deus não fosse um mundo biologicamente estático, sem nenhum processo natural, mas sim um estado de perfeita harmonia e relacionamento com Ele. E a queda teria quebrado essa harmonia, essa relação vital. Exato. Teria intensificado as dificuldades, introduzido hostilidade onde antes havia cooperação, mais do que ter introduzido a mortalidade física em si. O que daria um foco ainda maior para a redenção em Cristo como restauração dessa conexão perdida com Deus. Sim. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Qual seria? Se a finitude biológica e talvez até certos níveis de esforço ou dificuldade já faziam parte do plano original de Deus. Como é que isso redefine o que a gente entende por perfeição na criação? E qual foi, então, o impacto mais essencial, mais profundo do pecado? Fica aí para a gente refletir.